Olá, tudo bem? Sinta-se bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal, que trata de saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio, o potencial da comunicação. Todos nós temos o potencial da comunicação. Porém, esse potencial ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trazido à tona. Essa questão de que eu não sei me comunicar, eu não sei me expressar, tudo isso se aprende. Tudo isso precisa ser desprendido. Pois dentro do âmbito das relações interpessoais e principalmente profissionais, é exigido de qualquer pessoa se posicionar, se colocar, se comunicar. Tanto do âmbito da comunicação não verbal, porque o corpo fala, existe todo o processo de gestos, das nossas representações enquanto pessoa, que a gente se coloca, uma fisionomia solícita, como a gente está vestido, não é? Como a gente está apresentável, não é? A nossa postura, a nossa atitude, nossa autoimagem, tudo isso comunica. Então essa comunicação não verbal, ela tem um peso também bastante significativo na nossa sociedade e isso também se aprende. A gente tem uma postura adequada, né, saber se colocar, né, perante determinadas situações de uma reunião, perante um jantar, né, perante todo e qualquer movimento social. A gente não está ali falando, se expressando verbalmente, mas estamos ali nos comunicando não verbalmente, através da nossa roupa, através da nossa fisionomia, e é importante desde já uma fisionomia receptiva, convidativa ao ambiente a qual a gente está inserido ali, fazendo parte, se relacionando, né? A imagem a qual nós estamos refletindo para o outro, tudo isso tem um peso, e também é uma questão de potencial. Dentro do âmbito dessas relações interpessoais. A etiqueta, ela tem um contributo muito grande. A gente não pode ir de qualquer jeito para os lugares. Tem toda uma questão de uma apresentação, de uma comunicação não verbal, né, que envolve sobretudo os gestos, a forma como a gente se coloca. Isso é muito importante. Mas a grande ênfase aqui é a comunicação verbal. É a expressividade. É a forma de nós nos comunicarmos verbalmente que potencializa e mobiliza as relações interpessoais. Que você agrega valor na vida das pessoas. É a comunicação verbal. Por isso, é fundamental, é essencial que cada um de nós nos disponibilizemos para potencializarmos cada vez mais esse potencial da comunicação verbal que existe em cada um de nós. Por isso que há treinos. Eu digo muito a meus alunos, comece falando para uma pessoa, duas pessoas, não é? Num momento ali da reunião familiar. Mas não tem ninguém para falar, é difícil. Comece a treinar isso no espelho. Comece a você conversar com você mesmo dentro desse âmbito. Sozinho, não é? Porque se você conversar com você mesmo no meio das pessoas, elas podem ter uma percepção equivocada. Mas esse treino, essa disponibilidade, por isso que eu coloco aqui a palavra disponibilidade, permissibilidade, é extremamente importante. Para a gente desenvolver esse potencial da comunicação que existe em cada um de nós. Dentro do âmbito das organizações, cada vez mais aquele que não está ali se comunicando, não está ali se expressando, não está ali dizendo. E é interessante ressaltar que muitas vezes a gente acha, se for falar, ninguém vai entender. Não vai deixar, não vai entender, não vai me compreender, não vai querer. Sempre a nossa estrutura mental, e isso é crença, está ligado a algo negativo. E engraçado também, como se a gente pensar assim, acaba sendo assim mesmo. De tanto alimentar isso, que tudo aquilo que eu for falar vou receber uma negativa, uma represária, a pessoa acaba se travando
E é engraçado que no momento que ela se permite uma vez, quando se permite, acaba recebendo justamente isso que ela vive cultivando dentro dela. Mas independente de como vai ser a receptividade do outro, o importante não é sobretudo falar, mas é como se fala. Como eu me coloco, como eu verbalizo, isso é importante. E alguns também acham que só vão, quando forem verbalizar alguma coisa, se comunicarem algo, tem que ser às vezes num tom agressivo, num tom rude, e não necessariamente é isso. Não necessariamente não é para ser assim, porque se você está trazendo isso, tem lá uma inquietude, tem coisas mal resolvidas dentro de você, para estar se comunicando dessa forma agressiva, abrupta, explosiva. O potencial da comunicação é esse bem-estar, essa potência, essa força de mobilização e transformação. Porque tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu aprendo, apreendo, todos os conteúdos, as experiências, né, vivenciais, elas precisam ser experimentadas, precisam ser vivenciadas, expressadas, bem melhor dizer. E eu vou fazer isso através da comunicação. Às vezes, dentro da empresa, o que acontece? Eu sei disso e não vou comunicar para ninguém. Isso vai servir de quê? Em que contributo eu vou estar dando ali para meu time, para a organização? Nenhum. A comunicação, a informação, porque toda a comunicação vai ter ali uma informação, vai ter lá um conteúdo, é um bem partilhável. E é engraçado que quando eu me comunico, quando eu falo, quando eu ensino aquilo que eu sei, quando eu comunico aquilo que existe em mim, isso se potencializa ainda mais. Isso aumenta o meu estoque de potencial. Aumenta essa minha performance de se comunicar. Então veja quantos benefícios você tem quando você exerce esse seu potencial da comunicação. Primeiro, você aumenta o seu estoque de conhecimento quando você se comunica. Segundo, você potencializa essa argumentação. Você fica muito mais fluídico em se expressar na comunicação não verbal. E o terceiro e principal ponto é que você constrói, você mobiliza, você transforma pessoas. Então veja que 3 objetivos espetaculares quando eu me permito desenvolver esse potencial da comunicação. Eu aumento o estoque daquele conteúdo, daquela informação que existe em mim. Eu fico sabendo ainda mais daquilo. Eu desenvolvo esse potencial da comunicação. E quanto mais eu estou praticando, mais eu estou fluindo dentro desse âmbito da comunicação. E quantas pessoas são travadas ainda nisso, porque não entendem que existe esse potencial intrínseco em cada um de si para se comunicar. Aí esse negócio de, eu não sei falar não sou para falar não, isso não é verdade. Todo ser humano é um ser de comunicação. Nós somos seres de comunicação. Não verbal e verbalmente. Então, eu aprimoro ainda mais esse potencial da comunicação. E o terceiro ponto, eu transformo pessoas. Eu construo relações, eu desenvolvo pessoas na vida. E no mundo precisa de pessoas que desenvolvam outras pessoas. Não adianta eu ter só aquele conhecimento, aquela informação para mim e não disseminar. Coisa que acontece dentro de organização, infelizmente. Profissionais que sabem de coisas e não se comunicam, não falam. E é um dos maiores problemas da empresa, quiçá não seja o maior problema, a comunicação. A falta dela ou uma comunicação cheia de ruídos. Onde o emissor não tem cuidado nenhum em relação ao receptor no que tange a mensagem que está sendo ali disseminada. Principalmente com conteúdo de agressividade, de rispidez muito grande, de deboche
Então é algo que precisa ser entendido bem. Cada um de nós temos a comunicação como um atributo que precisa ser desenvolvido. É uma potência. A comunicação, quando eu não transmito, e é engraçado quantas pessoas ali não adoeceram por problemática justamente de não comunicarem, não falarem de uma condição, de uma dor, de um conflito existente e que se reverberou dentro da pessoa, trazendo problemas, trazendo doenças, pelo único e simples fato de a pessoa não comunicar. Porque justamente o potencial da comunicação, a gente fica muito preocupado no que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, sobretudo por questões ligadas a processos de autodepreciações que existem de cada um de nós. A comunicação é algo muito importante. Você vê, o medo de falar, ele ainda tem uma predominância muito grande. Porque o medo de falar não está ligado às pessoas. Porque nós nos reconhecemos no outro. Mas é a crítica que pode vir das pessoas. E por que pode vir? Eu tenho receio, eu tenho medo dessa crítica que pode vir das pessoas quando eu me disponibilizar a falar, a me comunicar. Porque essa crítica existe dentro de mim. Porque ainda reverbera dentro de mim. E o sistema de luta e fuga, ele paralisa, ele liga logo, no sentido que a pessoa fuja daquela condição que ela tem, que poderia construir muito na vida de alguém. Então, que nós desenvolvamos o nosso potencial da comunicação, porque comunicação, sobretudo, é você mobilizar pessoas. Comunicação, sobretudo não verbal, essa verbal, não é falar bonito, de uma forma eloquente, com a voz aveludada, e sim você trazer sua verdade dentro do âmbito de uma construção para mobilizar e transformar alguém. Porque quantas das vezes você vê aquela pessoa que fala, se expressa muito bem, se comunica muito bem, com a voz aveludada, mas sem estar conectada com aquilo. Muitas vezes ali só de uma forma estratégica, dissimulada. Comunicação, potencial de comunicação, é sobretudo trazer essa verdade de que o nosso ser tem. Por isso que é um potencial intrínseco. Já diz o ditado, aquilo que a boca fala, aquilo que o coração está cheio. E faz sentido dentro desse âmbito que eu preciso primeiro ressignificar aqui dentro de mim. Entendendo essa comunicação enquanto potencial e que eu tenho sim contributos a construir e preciso verificar esse potencial imensurável do divino que há dentro de mim para me disponibilizar em desenvolver esse potencial da comunicação com a verdade que eu tenho e que eu sou para construir na vida de alguém e transformar a sociedade. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, se possível, faça um comentário. E desde já, muito agradecido por você assistir mais um dos nossos vídeos. Um forte abraço.